Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no Orla Play, o canal do Jornal da Orla na internet. Eu sou Marcos Santana e vou conduzir a partir de agora mais uma entrevista para o programa Em Dia com a Saúde. E um tema muito importante que afeta diretamente diversas famílias, acaba afetando empresas também, afeta a vida social de um modo geral, que é a questão da dependência química. E dependência química só Jesus salva. Quando eu falo Jesus salva, estou me referindo aqui ao psicólogo Antônio de Jesus Aires. Antônio de Jesus Aires, psicólogo que atuou durante muito tempo, entre 86 e 2012, na Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, a DISE, aqui na Baixada Santista, e ele está lançando o livro Drogas, Curso Básico e Prático de Dependência Química. É uma obra profunda, são 2 volumes, que aborda esse assunto tão sensível, tão importante, repleto de preconceitos, mas que exige, portanto, um olhar clínico, um olhar científico, um olhar técnico. Doutor Jesus, obrigado por comparecer aqui na redação do Jornal da Aula. Seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia, obrigado pelo convite, Marcos. É um prazer muito grande a gente estar aqui. Se a gente puder atingir um grande número de pessoas, vai ser muito bacana. Acho que é um assunto muito interessante e que, de uma maneira geral, uma grande parcela da sociedade está envolvida com esse tema, né? Direto ou indiretamente, todas as famílias hoje é um grande problema e acho que é muito legal. Vamos. Doutor Jesus, normalmente a gente conversa com as pessoas e aí fala assim, poxa vida, essa minha história de vida daria um livro. E aí, literalmente, a sua experiência profissional acabou se transformando em livro. Eu gostaria então de saber, inicialmente do senhor, se foi exatamente isso que motivou a produção dessa obra, uma obra em 2 volumes, uma obra com muita profundidade, e qual é o principal objetivo na publicação desse livro? Muito bem. Realmente, como você falou, de há muito tempo eu tinha essa ideia de escrever um livro e tal, eu não sabia que seria esse tema e que seria dessa forma, né? Na realidade, surgiu porque a gente, lá nos idos de 90 mais ou menos, fomos solicitados para muitas palestras, cursos, fazíamos atendimento de 10, 12 atendimentos dia. Eu iniciei o projeto, mas a convite do Dr. Luiz Manuel Ribeiro Júnior, Manecão, aqui em Santos, há muitos anos atrás, que depois ele trouxe muitos outros profissionais, então nós formamos uma boa equipe, médicos, psicólogos, delegados, e aí a gente passou a fazer curso a professores, nas lojas maçônicas, prefeituras, escolas, clubes de servir. E, na realidade, toda vez que eu ia falar sobre o tema, eu fazia um roteirinho para mim, né? Bom, eu vou falar sobre drogas, tipos de drogas, aí eu vou falar da dependência, né, que a droga causa em algumas pessoas dependência. Essa dependência tem um prejuízo na sociedade, que ela é proibida, né? Muitas delas. Então, vou falar da legislação, depois as pessoas vão querer saber como tratar isso. Aí eu vou falar também do tratamento. E, na realidade, foi um esboço pequenininho, num papel, que começou a dar origem aos capítulos, né? Aí eu vi que ali estava um livro, e cada vez que eu ia falar mais sobre o tema, Mais se mais aprofundava. informações, isso, mais informações. Eu também fui aprendendo mais, eu fui para Brasília, eu fui para Campinas, eu fui para vários locais. Eu fiz curso na FEAI, Federação de Amor Exigente, eu fiz curso na Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, então fui agregando valores e tal, e de repente saiu o livro, né? Era para sair há muito mais tempo, mas por outras questões não foi possível. E aí o segundo volume é porque eu precisava atualizar, né? Muitas coisas surgiram, muitas drogas,
o K4, que surgiu agora há pouco tempo, a droga, muitas coisas surgiram, né? E aí eu fui atualizando e acabou. Finalmente o rebento nasceu. Mas não nasceu um filho, nasceu gêmeo, né? Que eu não, Nasceu gêmeos, tá eu não certo. estava. Doutor Jesus, sempre que a gente fala sobre a questão de droga, de dependência química, infelizmente nós estamos no século XXI, mas infelizmente ainda existe muito preconceito. As pessoas têm uma ideia do que seja a realidade que não corresponde ao que realmente acontece. Por exemplo, eu gosto de fazer um paralelo, por exemplo, a questão do estupro. As pessoas pensam que o estuprador é aquele sujeito que está ali atrás de uma árvore ou numa rua escura, quando na maior parte dos casos o autor da violência sexual contra uma mulher é uma pessoa muito próxima dela, né? É um padrasto, é um vizinho, é um Sim. tio, e assim por diante. E nas drogas, normalmente, se eu me corrija se eu estiver equivocado, o primeiro contato do jovem com a droga não é de um estranho, uma pessoa completamente alheia, mas sim uma pessoa muito próxima ao círculo social dela, um amigo, um colega de classe, um parente e assim por diante. Então, eu gostaria que o senhor falasse para a gente essa questão do contexto social na questão das drogas. Você sintetizou bem, resumiu, é bem isso aí. Na questão do estupro, tem o temor reverencial. Então, é sempre alguém com uma ascendência, alguém que tenha uma proximidade muito grande, né? Então, isso acontece. Nas drogas, as pessoas têm ideia de que é aquela pessoa lá do morro, aquela pessoa que vai aliciar, e não, o traficante é o amigo, é o irmão. Na medida em que eu Numa situação sou. social agradável, uma festa, Sim, né? sim, começa do nada, começa. é, Toda a dependência fala de fatores predisponentes. A droga em si, ela não vicia, ela é inerte, ela está lá, ela está paradinha. O que faz o jovem ir buscar são características emocionais que ele traz. Uma dificuldade de conviver com frustrações, né? Autoestima muito baixa, abre aspas, aquele ovelha negra da família, que de repente, na Que não dinâmica da corresponde a uma família, que não expectativa. corresponde àquele padrão familiar, exatamente, ele é jamais tirado de lado. Vamos imaginar uma situação, eu sou um pai de família, eu chego em casa, meio cansado, estressado, vou lá, já foi um dia complicado, vou lá, sento e pego minha garrafa de uísque e pá. Quer dizer, é um modelo familiar também, né? Ali, se eu estou fumando, eu chego para o meu filho e falo, filho, fumar é prejudicial à saúde, hein? E eu fumo na frente dele, quer dizer, que moral eu tenho para poder exigir aquilo que eu supostamente acha que é proibido, é que faz mal à saúde e tal. Então, é o exemplo familiar, né? Então, é sempre esse modelo. É o exemplo que carrega a curiosidade do jovem, que ele está numa fase da, da lua de mel, do super-homem, de poder tudo, né? Então ele quer fazer experiência com seu próprio corpo, isso faz parte. E essa experiência ele pode fazer de diversas formas, e por isso que deve haver um encaminhamento. O esporte é um deles, o estudo, o esporte, um hobby, né? E a gente esquece disso. Normalmente o que falta é a comunicação na família. A comunicação está truncada. Isso é muito complicado, essa Doutor comunicação. Jesus, a pessoa que consome droga, seja ela lícita ou ilícita, ela desenvolve primeiro uma dependência emocional e depois a situação fica mais complicada porque ela desenvolve uma dependência química. O corpo passa a exigir, né, aquela quantidade da substância e cada vez mais, né? Eu gostaria que o senhor falasse sobre esse processo, dessa transição, não só da dependência, não só emocional, que passa à dependência química, uma dependência fisiológica. Sim. Há um itinerário aí, há um caminho. Existe o experimentador, só que esse experimentador, tecnicamente,
é aquele rapaz, aquela menina, aquela pessoa que pode ser também uma pessoa de 60 anos, como eu já atendi pessoas com 60 anos, iniciar no crack, né? Então, esse experimentador é aquela pessoa que durante 2, 3 anos vai fazer uso de droga, tá? Depois de 2, 3 anos, não necessariamente ela vai evoluir para um ocasional, eventual e toxicômano, dependente propriamente dita, que no caso você se referiu à dependência química, quando já se instala a dependência. Só que nós temos esse caminho aqui. Nem todos que experimentam se tornarão dependentes. E aí é que está o grande preconceito. Geralmente os pais, quando o jovem faz uma experiência com qualquer tipo de droga, o pai, se o jovem toma uma cerveja, pô, legal, ele é homem, ele pá, né? Se ele faz uma baganinha lá de maconha e tal, pronto. Então, É um o próprio marginal. pai é um marginal. Aí já coloca na mesma vala, no mesmo saco, na mesma vala comum todos, e não é bem assim, né? O fato dele fazer uma experiência com droga não significa que ele se tornará um dependente de droga. E eu vou dar um dado estatístico muito interessante da Organização Mundial da Saúde, eu nunca esqueço isso, e eu sempre falo em palestras, e na realidade eu falo para os pais, porque para o jovem ele pode interpretar de forma diferente. Mas quem experimenta droga, que eu falei, desses 2, 3 anos experimentando droga, 90% saem, não seguem o caminho do vício e não se tornarão dependentes. Os 10% se tornarão ocasional, eventual e se tornarão doentes, dependentes. E Desses mais 10, um caso de saúde pública do que um caso de polícia. sim, sim, sim. Felizmente, essa mentalidade é muito recente, porque sempre se puniu. No livro eu faço relato histórico, eu faço um relato desde o século retrasado, né, com relação à proibição sobre drogas. E no Rio de Janeiro, quando era proibido o pito, os escravos, quando eles estavam naquele período sazonal, né, que não tinham o que fazer, tal, os próprios senhores de engenho permitiam que eles usassem droga para poder haver uma estabilidade, um controle social ali, para que eles não brigassem, alguma coisa assim. E se eles usassem fora, a prefeitura baixou um decreto proibindo o pito, fumar na rua, a maconha na rua. Marijuana, tem 200 nomes a maconha, né? Na ocasião, eu não me recordo como é que eles se referiam, né? Então, assim, então, sempre foi tratado como uma questão legal, né? E na realidade não é por aí. Na realidade, quem se torna dependente é uma pessoa doente. Hoje a Organização Mundial da Saúde vê dessa forma. É uma pessoa doente que precisa tratamento, porque para ele chegar até esse último estágio, que eu estava falando, desses 10%, e desses 10% a gente consegue 30% desses 10, ok? Ou 3% Do desses total. 10, a gente ainda consegue ter um controle através de vacina, através de algumas medicação, hoje Nós vamos falar sobre medicações. isso daqui a pouco. Sim, sim. Eu queria perguntar para o senhor, um caso extremo, situação extrema, é a overdose. Eu Ah, queria que o senhor sim, explicasse para a gente qual que é o sim. mecanismo que leva a pessoa à overdose e se toda overdose é fatal. Não, né? Não necessariamente. Eu já atendi alguns casos de rapazes que tiveram overdose, já 2, 3 ocasiões, né? E não é só droga, é com qualquer outros mecanismos expedientes que eles se utilizam. Eu atendi uma vez um rapaz de 14 anos que ele usava uma planta muito conhecida, que acho que nem convém a gente comentar, né? Não vale a pena, que é muito comum aqui em Santos e tudo mais, e ele fez um chá daquilo, e ele foi parar Nossa. no hospital. Então,
o jovem faz algumas experiências, entendeu? Em São Paulo tem eu não sei como é que eles se referem, droga da morte, alguma coisa assim, que eles usavam pólvora com óleo diesel, coisas assim do tipo, entendeu? E por aí vai. Lá na Amazônia, eles usam, do barco, usam aquelas, não sei se é óleo diesel, e eles fazem droga a partir disso, é o Crecrel, Cracrá, alguma coisa assim, Cricri, alguma coisa assim. Então, a criatividade deles é enorme. Então, tudo que você altera o equilíbrio homeostásico do organismo, nós temos um equilíbrio, né? Nós não podemos ter 3 litros de sangue, nem podemos ter 10 litros de sangue. Nós temos que ter a quantidade exata dos fluidos no nosso corpo para manter o equilíbrio, a dinâmica, a saúde e tudo mais. Quando a gente coloca algum elemento dentro, se é droga ou não, ela pode alterar de certa maneira. Como na minha época, lá, muitos anos atrás, 40 anos atrás, eles usavam até Fanta na veia e coisas do tipo. Então, a overdose ela pode se dar de várias formas, e aí eu faço um relato de 9 tipos de overdose no livro. É bastante interessante essa parte. Porque normalmente a pessoa tem overdose como um acúmulo, uma quantidade enorme de droga no organismo, que ela não consegue metabolizar. O fígado, principalmente, que é o órgão coração hepatotóxico, exatamente. Tem várias questões. Tem uma enzima da cocaína que, se a pessoa tem a carência de uma determinada enzima em algumas pessoas, um simples uso da cocaína pode produzir uma overdose, pode ter uma parada cardíaca. Então, nós não sabemos, é uma roleta russa, na realidade, entendeu? E, na realidade, essa overdose, ela pode se dar de várias formas. Eu vou dar só um exemplo dos 9 que eu cito aí. Lá nos pubs londrinos, então, em alguns locais, eles permitem o uso, a compra de uma determinada quantidade de droga e tudo mais. E aí o pessoal vai para a balada, né? E quando eles usavam lá uma balinha, um êxtase e tal, alguma coisa assim, e naquela agitação psicomotora, dançando e tudo mais, eles perdiam muita água, perdem muita água. Então, a overdose é por perda de água. Desidratação. Não é pela droga, entendeu? Tanto é que a água é 2, 3 vezes mais cara que a própria cerveja e o drink lá, entendeu? Porque inclusive a prefeitura, as ONGs, os assistentes sociais ficam na porta distribuindo água, porque a água é que nem um carro, né? Se você tá calor, vai fundir o motor. Exatamente. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a questão do tratamento. A gente está falando que é uma questão fisiológica, né? Sim, A pessoa tem vontade, eu quero parar e vou atravessar a rua e não vou mais utilizar a droga. O corpo, fisiologicamente, pedindo, né? Aquela dose. Sim. Dependendo do estágio, sim. E eu passei rapidamente aqui pela obra, o senhor falar umas terapias bem interessantes. Primeiro que o senhor gostaria de falar sobre a lavagem celular. Como é que é isso? É interessante. Bom, é interessante todos as tentativas que se faz, na realidade, elas esbarram num problema seríssimo, porque o problema é a decisão de fórum íntimo. Começar a usar droga é uma decisão de fórum íntimo. Parar é uma decisão de fórum íntimo. Não adianta a família querer. Não adianta a família querer. A polícia mandar. Não adianta, exatamente. Não adianta dar um susto. Vou chamar a polícia para dar um susto. Não adianta. Eu vou lavar células. Vou retirar todos os resíduos que existem de heroína, Tudo bem. Você criou uma condição legal, mas só que... E o motorzinho? Que é a pessoa. Os gatilhos, né? Exatamente, é a pessoa. É uma doença compulsiva. Então, ele é levado, entendeu? Então, ele tem esse motorzinho, ele é levado à droga. Então, essa lavagem é interessante, cria
uma condição muito legal para ele poder se ver livre, para ele poder ter uma nova oportunidade de se reabilitar. E é interessante que lá em Israel é um médico brasileiro que está desenvolvendo essa técnica. É muito interessante. Lavagem celular. Lavagem celular. Doutor, O sangue passa por um aparelho e que vai retirando os resíduos da heroína. Entendeu? Só que uma vez perguntado, isso é uma... Como se fosse uma hemodiálise. Vamos para a gente, grosso a grosso modo, modo, para a gente seria entender. isso. É válido, tem a sua função, é interessante, só que aí ele foi questionado. Puxa, mas alguns pacientes, depois de 6 anos, depois de 6 meses, voltaram a usar e tal. Aí ele falou, não, mas a condição Não é ele questão teve e tal. química, é questão emocional. Questão Exatamente. social. Então, por trás você vai ver que a questão é emocional. No livro eu falo, eu não vou dar spoiler, mas eu falo da alma dependente. Acho que é um conceito acho que interessante, porque é isso que vai determinar que caminho eu quero para a minha vida. E ontem mesmo eu tive falando com um rapaz muito interessante. Eu atendi ele durante 10 anos. Ele era traficante, usuário. Aí depois de 10 anos, graças a Deus, depois de 3 internações que eu fiz com ele, na nossa clínica, que era lá em Amor à Vida, lá em Peruíbe, aí, depois de todo esse tempo, ele está limpo hoje, mais de 20 anos, ele está bem. Agora, por quê? Porque a decisão é dele. Sim. Hoje ele se programa, hoje ele sabe aonde estão os gatilhos. Hoje ele não usa o celular da forma como as pessoas usam, ele não usa internet de qualquer maneira, porque ele vai instigar ele. Ele tem a vida dele comedida, ele tem a família dele, hoje ele é avô, ele tem um trabalho maravilhoso. Ganhou uma promoção, mas ele se negou a essa promoção porque ele sabia que o meio onde ele ia estar ia ser muito vulnerável, muito facilitador. Quando a pessoa chega a esse nível de consciência, as coisas dão certo. Doutor, o senhor cita aqui uma espécie vegetal e uma substância extraída de uma espécie vegetal, a ibogaína. Isso, uma árvore africana. Como é que ela atua? Uma árvore africana. E é curioso a história, porque... A árvore é iboga, é isso? Ibogaína. Ibogaína. Isso. Ibogaína é a substância. Isso. Esse cientista que descobriu isso é muito interessante. É o mesmo que descobriu o LSD. É muito interessante. Então, tem a história também aí dele, sabe? São remédios, como tem vacina, tem uma vacina aqui em São José do Rio Preto também, tem um médico que está dando. Quer dizer, são experimentais, são paliativos e não existe cura. Quero deixar bem claro, né? A cura é de fórum íntimo, é uma decisão da pessoa, mas existem recursos. É que nem vai, digamos assim, quando a pessoa tem a diabetes. Tá? Ela tem o controle, ela pode ter o controle da situação, mas se ela ficar exposta a muito carboidrato, a muito açúcar e tudo mais, ela vai dificultar o metabolismo dela, né? Então tem muitas. Hoje acho que é Propanion, se eu não me falha a memória, o SUS está dispensando aos viciados no cigarro, né, aos tabagistas, né, que é tipo de um sedativo, tá? Diminui a ansiedade e está sendo usado. Então, são várias técnicas aí. Tem várias outras de forma... No Peru, o pessoal usa alguns elementos da natureza. Aqui no estado de São Paulo também tem um psiquiatra que usa também elementos do fogo. Cada um faz de uma forma que dá para dar essa... Mas o que funciona mesmo é a pessoa se conscientizar. Doutor Jesus,
Posso só falar? Claro. Grupos de apoio. Sim, Grupos de claro. apoio são fundamentais. NA, AA, Associação Antialcoólica do Estado de São Paulo, Amor Exigente, são vários tipos de grupos que estão no Brasil todo e fora do Brasil. O FIAM, Federação de FIAI de Amor Exigente, é uma federação, tem no Uruguai, Argentina, é bastante grande. Então, esses grupos, primeiro, as pessoas, a dinâmica da família está doente. Essa dinâmica, eu costumo dizer que é aquele triângulo. Tem o anjinho da guarda, tem o saco de pancada e tem o coringa dentro dessa relação. Então, a primeira coisa numa entrevista, a gente precisa identificar quem são essas pessoas. Porque normalmente o dependente não está sozinho, ele está dentro de uma dinâmica, essa dinâmica está, de certa forma, mantendo essa dependência. É interessante, sabe? E os grupos de apoio trabalham bem isso, fazem esse despertar na família, né, do problema, desmistificando, colocando da maneira como deve ser colocado, né? Dali, se for o caso, se não houver uma manutenção, a prevenção ela tem prevenção primária, secundária e terciária. Primária, quando não entrou, né? Colocando elementos assim. Aí eu falo no livro também, na França, tem ecologia médica. Eles falam nas escolas sobre saúde, sobre meio ambiente, sobre as implicações do corpo, né, da coletividade, do viver em sociedade, e por aí vai, sabe? Para a pessoa ter essa responsabilidade de conviver, dela não fazer mal para ela, porque ela fazendo mal para ela, ela vai estar fazendo mal para a coletividade também, sabe? E aí depois tem a secundária, que quando a pessoa fez essa experiência, mas é possível você catá-la, trazê-la de volta, e terciária quando ela já está praticamente em direção ao fundo do poço. Que aí uma internação é importante, tirar daquele meio, né? Não simplesmente uma fuga geográfica, que nem os familiares, vou mandar para um parente distante. Por si só isso não resolve. Na primeira Pode ser oportunidade a importante. pessoa vai procurar e vai conseguir. Lá ele vai encontrar alguém que, entendeu? Ele tem que ser trabalhado, né? Ele tem que não só se afastado, mas ele tem que ser trabalhado, né? Com novos padrões de conduta, ele saber das consequências, antecedentes e consequentes, assumir uma responsabilidade sobre a vida, participar na coletividade, assumir compromisso em algumas atividades lá da comunidade, entendeu? Isso é super importante. Então, nessa fase terciária, aí quando ele sai, é importante que ele tenha um direcionamento de um trabalho e que ele dê continuidade aos grupos de apoio. É um retorno que esse grupo de apoio vai fazer a manutenção dele. E ele, o exemplo que ele deu nessa trajetória, vai servir de exemplo para outros que estão vindo e a gente vai, sabe? Faz um círculo virtuoso. Um vai ajudando o outro. Certo. Isso. Doutor Jesus, a gente fala muito de dependência química e muitas pessoas associam logo imediatamente as drogas ilícitas. Mas temos as drogas lícitas, as drogas socialmente aceitas, principalmente o álcool e o tabaco. Queria que você falasse para a gente, primeiro, essa questão de ser socialmente aceito e quais os principais prejuízos, não só do ponto de vista individual, mas também do ponto de vista da sociedade. Eu costumo dizer que quem diz que bebe social, mente. Né? Então é complicado. O álcool e o tabaco são dois grandes vilões, tá? O cigarro é responsável por muitas mortes, causa de muitos cânceres, efizema pulmonar, câncer de bexiga, muitos. É devastador. O álcool também, ele atua em ele afeta vários órgãos, cérebro, coração, pulmão, vários órgãos. Então, também muitas pessoas acabam morrendo por conta disso. O alcoolismo é uma doença progressiva, incurável. É uma doença que normalmente a gente não tem um olhar criterioso. Normalmente, como eu falei, o pai vendo
o menino tomar uma cerveja e tal. Pô, ele é homem, ele pode e tal. Não, não é por aí, né? Alguns organismos, eles são muito mais suscetíveis, né? Tem diferença no metabolismo da mulher e do homem, né? A mulher já não, ela não consegue metabolizar tão rápido como o homem, entendeu? Tem a ver com tecido adiposo. Nós temos visto a relação que tem com acidentes de trânsito no Brasil, é coisa impressionante. Eu faço um histórico também aí do álcool, do cigarro. O cigarro lá do Jaime I, acho que foi na Inglaterra, ele proibiu e ele cortava a língua, ele matava quem fumasse, porque era um vício horroroso lá, só trazia problemas, entendeu? Então já teve essa fase também. E hoje, na realidade, algumas sociedades, elas são, essa é bem da verdade, a gente chega a essa conclusão, que algumas sociedades, elas até toleram determinadas drogas como uma forma de controle social, uma forma de, sabe, de paz, de tranquilidade. Eu falo no livro, no histórico também, nos aspectos históricos da droga, eu falo também do Woodstock, daquele festival que teve nos Estados Unidos de música, como uma forma de conter aquela rebelião dos jovens que não queriam ir para o Vietnã, para a Guerra do Vietnã, né, 1968, por aí, que eles se rebelaram e tal. Aí há quem diga que a CIA produziu isso para que houvesse um controle disso. Então, a droga, se a gente for contextualizar, ela sempre teve alguns governos, governo de Mianmar, envolvido com droga, alguns países latino-americanos aqui também, né? Infelizmente, a droga é muito mais do que a gente possa imaginar. Não é um simples cigarrinho que o jovem e tal, é uma estrutura muito grande. Quando a União Soviética se dissolveu, né, em 90, por aí mais ou menos, aí algumas regiões elas dependiam do poder central e elas não tinham. O que elas fizeram? Não tinha indústria, não tinha recursos, tal. Como é que elas vão se manter? Produzindo ópio, né? Produzindo ópio, plantando papoula. O ópio vem da Países papoula. asiáticos pertenciam ao bloco soviético, né? Entendeu? Aqui eles já fizeram algumas experiências também, que era mais cocaína, né? Eles faziam da eletroxilin-coca, e depois aqui no Brasil a Ipadu, que é um similar, que eles também retiram a cocaína. E aqui eles começaram a plantar também papoula, para fabricar também o ópio. Entendeu? Doutor Antônio Jesus, para a gente finalizar, senão a gente fica aqui o dia inteiro e não vai esgotar o assunto. É um assunto vasto. Quando a gente fala de questão de drogas, muitas pessoas constroem mitos. Tem uma ideia que acho que é uma verdade que não corresponde aos fatos, como dizia Cazuza, né? Eu queria que você contasse para a gente quais os principais mitos que povoam a cabeça, principalmente do brasileiro, e por que isso aí não corresponde aos fatos. Nossa, tem muitos mitos, sabe? É interessante. Geralmente o jovem ele fala que ele não usa nada químico, ele usa natural. Ele usa só o vegetal. Agora eu pergunto para ele, né? Todas as drogas vêm do vegetal, né? O crack vem do vegetal, a cocaína vem do vegetal, o LSD vem do esporão de centeio, vem do vegetal, o ópio vem do vegetal, a heroína vem do vegetal, todos vêm do vegetal, né? Então, falar que não, isso aqui é natural, é uma folhinha só, isso aqui não pega nada. Pega sim, pega. Eu me recordo de um rapaz que saiu numa revista de circulação nacional, ele dizer que não, eu sou de uma classe social alta, na minha classe não pega AIDS. Olha, né, é muito interessante.
os próprios familiares também, se chega um amiguinho, né? Ah, não quero você com esse amiguinho, ele não presta, não sei o que tal. Poxa, na realidade, e Às ele? vezes que E o não filho? presta é o filho, né? Exatamente. É o É filho o que é má filho que está. companhia. Exatamente, é o filho que está traficando. Se está chegando um bocado de galera lá toda hora, tá o quê? Ele está traficando e tal. Você entendeu? Então é muito interessante. Então, assim, os pais, inicialmente, têm uma ingenuidade muito grande, sabe? Geralmente coloca a cabeça, que nem avestruz, põe debaixo da Demora a terra cair a ficha, né? sabe, Vou não usar um vê termo antigo. exatamente. As pessoas que nos procuravam lá levavam de 3, 4 anos para nos procurar, sabe? Então, levava muito tempo. Então, são muitos preconceitos, assim, de tudo quanto é tipo, sabe? É Eu muito conversei, interessante. eu conversei aqui com o doutor Antônio de Jesus Aires, Antônio de Jesus Aires, Aires, isso. psicólogo, atuou durante muito tempo na Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes, aqui da Polícia Civil da Baixada Santista. Ele está lançando o livro em 2 volumes, Drogas, Curso Básico e Prático em Dependência Química. Doutor Aires, quem quiser adquirir, vai ter um evento de lançamento? Isso ainda não está definido, mas logo terá o lançamento, né? Nós já estamos nos mobilizando para isso. Por enquanto, eu estou fazendo um pré-lançamento, tá bom? Pré-lançamento, Isso, certo. pré-lançamento. As pessoas que antecipadamente desejarem podem entrar em contato comigo e eu oriento elas e encaminho o livro para essas pessoas, tá bom? Por enquanto, Tá até que a certo. gente defina uma estratégia melhor, tá E a bom? E gente logo e a a gente gente vai ter isso. uma noite de E a autógrafo. gente informa aqui no Orla Play, no portal jornaldaorla.com.br. Doutor Aires, parabéns Muito pelo obrigado. trabalho aqui. É um assunto muito denso, muito importante, que tem que ser debatido sem preconceitos, com a importância que ele merece. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade. Até a próxima, então, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, doutor Jesus. Um agradecimento especial a você que nos acompanhou nessa entrevista. Eu quero lembrar que essa nossa conversa ela fica permanentemente disponível no portal jornaldaorla.com.br, no canal Orla Play no YouTube e também na nossa página no Facebook. Convido você também a tocar no sininho no canal Orla Play no YouTube para ser informado toda vez que houver uma nova transmissão. Obrigado a todos e até a próxima.